no dia a dia você vê as brigas de casais, normalmente são bobagens tão insignificantes que você para pensar, você se arrepende imediatamente das brigas que você acaba comprando. E nesse momento a gente percebe que a humanidade né, foi posta em risco. Então, todos nós temos que nos comportar. É quase, na verdade, para mudança de mentalidade, porque o ser humano, ele de fato crescer no momento em que ele passa por restrições. Dificilmente a gente cresce na vida enquanto nós temos motivos para comemorar. Pelo contrário, a gente pode até regredir, né? Dependendo da forma como nós compreendemos o tempo bom que nós estamos tendo, aquilo de bacana que a vida está nos oferecendo, a futilidade é um caminho muito fácil. Você sabe disso, você é um homem de sucesso, que praticamente onde vai você tem as pessoas todas lhe reverenciando. Claro, isso é o resultado do que você fez, do que você viveu. Mas a gente sabe o quão perigoso é quando nós ficamos pautados naquilo que é bom, naquilo que está sendo agradável. Agora, quando nós somos colocados em situações de limite, de dificuldade, ali o crescimento ele acaba se tornando um caminho obrigatório. Ou nós crescemos nessa hora, ou a oportunidade, o sofrimento será em vão. Eu tenho falado muito, É Ronaldo. impressionante, padre, como é exatamente isso, porque, bom, eu tive uma carreira de sucesso dentro dos campos, que muito mais do que eu esperava para mim mesmo, mas na grande maioria das vezes eu sou lembrado pela minha superação, né? Nos casos das minhas cirurgias no joelho, as lesões que teve um impacto assim mundial muito grande, o fato de ter sido as duas vezes jogando um jogo oficial, transmitido, enfim, e eu a grande maioria das vezes eu sou lembrado e sou reconhecido por essa superação. Eu estou completamente de acordo com as pessoas realmente nos momentos de dificuldade e, é saber como é que ela lidar com esse momento de dificuldade, né? Não é a grande euforia quando tudo está bem que você aprende realmente, porque ali no futebol a gente fala muito, né? Tem a turma do oba-oba, do tapinha nas costas, quando ganha. Eu costumo falar que quando eu jogava e ganhava os jogos, eu recebia centenas de mensagens e perguntando onde vão comemorar, tal, não sei o quê. E quando eu perdia jogo, eu contava em uma mão as pessoas que mandavam a mensagem. É impressionante. Os fracassos é mais difícil ser acompanhado no fracasso, né? Na Ele, alegria a gente encontra mais solidariedade. Eu até digo que encontrar a solidariedade na alegria também é bom, porque você saber que alguém se alegra com a sua alegria é muito bom. Tá certo que no caso, você como jogador de futebol, você falava de uma alegria muito pública, né? A sua alegria era a alegria de milhões de brasileiros que comemoravam com você. Eu me recordo do grande significado que foi a gente ganhar aquela Copa em cima da Alemanha, em que você teve uma partida em que você desempenhou um papel fundamental para que nós fôssemos chamados de pentacampeão. Até essa semana eu pedi a você se tinha acesso àquela reportagem que eu achava linda, que foi uma reportagem de capa sobre você, em que o jornalista falava de maneira muito honesta sobre a sua superação. E o que aquela sua superação representava para todos nós brasileiros, né? O menino que até então tinha os joelhos absolutamente fragilizados, incapacitados, dificultando o grande jogador que você é, porque isso é muito difícil, né? Você continua sendo um grande jogador, mas a partir do momento que você tem um limite físico, o seu ser grande jogador que você fica limitado pelos joelhos. Então você, de alguma forma, ficou escravo dos seus joelhos um bom tempo, limitado por eles. Mas ali nós tínhamos uma alegria que era pública, que era de todos nós, então era impossível a gente não se alegrar com a alegria do Ronaldo, porque era uma alegria que você estava nos dando.
Mas há momentos também, Ronaldo, em que você experimenta algumas alegrias que não são para os outros, e que são alegrias suas, particulares. E é nessa hora que, às vezes, nós encontramos a dificuldade de descobrir pessoas que também se alegram com essas nossas alegrias particulares. Eu costumo dizer que no sofrimento, até os inimigos se compadecem de nós, né? É muito natural, no momento da sua dor, você receber a solidariedade de muita gente. Mas uma pessoa que tolere a nossa alegria há muito tempo é mais difícil. É bem É, mais difícil. não, é total isso, é total. Eu lembro muito bem assim de muita coisa. Quer dizer, a minha vida toda no futebol foi realmente a vida que eu sonhei, a vida que eu esperava, assim, né? Que eu busquei muito também, porque a verdade é que o sacrifício que a gente faz para chegar ao sucesso, ao grande público, às vezes ignora um pouco, né, esse percurso, esse caminho, né? Eu conto sempre uma história de uma vez que eu fui no Teatro Scala de Milão assistir uma ópera e nessa ópera também tinha um pianista que era talvez o melhor do mundo, eu não vou lembrar o nome dele, e eu fui no camarim depois do show para tirar foto com todo mundo, tal, porque era muito bacana o espetáculo. E aí uma senhora na minha frente, né, na minha frente, antes de ser recebido pelo pessoal da ópera, estava conversando com o pianista e estava encantada com o pianista, assim, e falou para o pianista: ai meu Deus, eu daria a vida para tocar como você. Assim, muito automaticamente, o pianista virou para ela e falou: eu dou a minha vida, eu dei minha vida, continuo dando minha vida para fazer isso, eu só penso nisso. Então, realmente as pessoas acham que esse dom é realmente um dom, né, de Deus, assim, um presente, mas existe muito sacrifício nisso tudo, né? Imagino que para você tenha sido também um trajeto muito difícil, um percurso com muitos obstáculos até chegar a esse sucesso todo que você é. Hoje você é o líder religioso mais seguido nas redes sociais, e uma legião incrível de seguidores que te apoia e te escuta e se acalma com a tua prece, com as tuas músicas, com teus livros. Maravilhoso. Eu acho que é bem por isso. A gente tem que lembrar sempre de que nada é por acaso, que existe sempre um trajeto, um percurso, obstáculos no caminho, ainda mais o povo brasileiro, né, que é um povo tão sofrido, né? É. Carente de lideranças, né? Carente de liderança, carente Referências, de de bons boas referências. exemplos. Nosso povo realmente é um povo muito guerreiro, muito batalhador, porque a gente vê o potencial que tem o nosso país e a maneira que ele se encontra, que ele já está há algum tempo assim também. A gente sempre espera que o Brasil seja um país melhor, mas em qualquer situação muito difícil a gente esperar assim. A gente espera que o Brasil realmente seja o país do futuro e chegue a esse futuro, né? Desde criança eu escuto falar que o Brasil é o país do futuro e a gente Mas está vamos fazer sempre isso para o ali. futuro logo, né? Vamos fazer esse futuro Pois ser é, presente, né? Você falou uma coisa que faz muito sentido para mim, Ronaldo. Eu tenho um profundo respeito por toda pessoa que eu encontro. Ainda que eu não saiba quem seja, parou diante de mim, eu naturalmente respeito. Porque eu aprendi uma vez na faculdade que todo ser humano é coerente com aquilo que pode ser. Então, eu estou diante de alguém, aquele alguém que eu vejo muito superficialmente está sendo coerente com uma história que eu desconheço. E quando a gente enxerga uma pessoa num determinado lugar, porque a vida colocou ali,
porque o talento levou com que ela tivesse aquela experiência de reconhecimento público, a gente não faz ideia de tudo que ela precisou cultivar no seu dia a dia, das noites que não dormiu direito, do período que foi de preparação para aquele sucesso, né? E é nessa hora que a gente precisa entender um pouco mais a coerência de quem a gente só enxerga de longe, né? Exato, exato. Nossa, eu tenho muito isso na minha vida, assim. Eu me sinto na obrigação de atender as pessoas. Também sou muito grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu consegui, mas hoje, esses dias, né, quando eu saio para passear com as minhas cachorras e encontro alguém na rua, mesmo à distância, assim, aí a pessoa pede a foto num momento tão difícil como esse. De máscara. Me parte o coração ter que negar a foto, porque também não pode aproximar Claro, muito, né? claro, Hoje, claro. hoje veio entregar aqui um rapaz entregar as compras de supermercado e ele me viu, ele ficou louco, me partiu o coração não poder abraçar ele e tirar uma foto com ele. Ele saiu meio cabisbaixo assim, mas ele entendeu também. Ô, Ronaldo, eu às vezes tenho uma sensação de que você é uma pessoa. Claro, eu já tive a oportunidade de estar com você e eu fiquei nervoso em todas as vezes. Porque eu tenho um carinho enorme por você, uma admiração enorme, e sempre para mim foi estranho ficar perto de você, lhe encontrar e lhe ver. Como é que é a reação das pessoas no seu dia a dia, assim, quando se deparam com você do nada, assim? É muito engraçada a reação das pessoas. Normalmente, quase todas, assim, uma grande maioria de espontaneidade, assim, né? As pessoas lembram sempre alguma coisa positiva, alguma coisa boa. Na verdade, não estão nem sabendo o que está falando, mas estão ali A numa, maioria numa... faz um discurso que não está nem entendendo, né? De tão Não nervoso que tá, fica. não tá, que fica nervoso, aí quer tirar foto, aí o selfie com a mão tremendo pra caramba. Você acalma o fã, você piora a situação. Não, eu acalmo, eu domino a situação e acalmo, porque eu fiquei assim algumas vezes também. Quando eu encontrei meu maior ídolo foi o Zico, é o Zico. Sempre me espelhei no Zico para virar o que eu virei. Ah, o E a Zico era a primeira, sua referência? o Zico era a minha referência. E quando eu encontrei com ele a primeira vez no Maracanã, é uma história muito, Mas você já era muito. jogador? Não, não, eu sempre ia no Maracanã com meu pai para ver o Flamengo Ah, e várias vezes a gente ia no vestiário assim, na porta do vestiário para tentar encontrar os jogadores. Mas é muito difícil, muito concorrido, mas teve um jogo que a gente ficou até mais tarde e vários jogadores passavam, alguns paravam, alguns outros recusavam de tirar foto, saía correndo. Então, voltando daquela história adiante de atender sempre todo mundo, eu tive esses traumas de infância, porque alguns jogadores, eu lembro perfeitamente o nome deles, não vem ao caso nem dizer o nome deles, claro, claro. mas eu lembro perfeitamente, pô, era uma criança de 9 anos, 8 anos, e ter recusado uma foto para uma criança, aquilo me marcou muito. E o último jogador a sair do vestiário foi o Zico. E o Zico parou, atendeu, já tinha o pessoal indo embora, então estava mais vazio. E aí ele atendeu todo mundo e ele me atendeu, eu tirei uma foto com ele. Eu vira e mexe, eu posto a foto do autógrafo que ele me deu, que eu tenho até hoje, e que era inclusive num santinho evangélico. E eu peguei assim, e ele assinou, e eu guardo até hoje, assim, e essa relação, essa situação, exatamente essa situação me marcou muito, sabe? E me condicionou muito, assim, para o meu comportamento no dia a dia. Até hoje eu sou condicionado pelo aquele dia. Uma vez eu me lembro, o Ivete
Foi até numa ocasião que eu estava visitando Dona Alda, mãe da Xuxa. Nós estávamos nós dois no quarto de hospital e a gente ficou um tempão lá naquela situação, Dona Alda muito doente. E a Ivete me ensina muito, assim, com algumas coisas que ela me diz. Ela tem uma percepção da vida, às vezes, muito diferente. E a percepção que ela tem do sucesso dela é muito bonita mesmo. Ela falou assim para mim, às vezes, padre, eu estou exausta, eu não tenho vontade de ver ninguém, eu tenho vontade de sair do palco, ir direto para o carro que vai me levar embora e entrar direto no hotel. E aí eu me recordo, quando eu não fazia sucesso, o desejo que eu tinha de que as pessoas me reconhecessem, que as pessoas me pedissem uma foto. Eu admirava as pessoas que gozavam do reconhecimento público por aquilo que fazia. Aí eu ponho o meu cansaço no bolso e penso, opa, eu quis muito estar aqui nesse lugar. Eu quis muito, eu desejei a minha vida inteira, eu lutei para fazer sucesso, eu queria o reconhecimento da minha arte. E agora, essas pessoas que me fazem famosa, eu não vou atender? É de uma simplicidade, né? Uma coisa que todo mundo sabe, mas dito por ela naquele momento, fez tanto sentido para mim. Isso deve ter Ela mais é maravilhosa. uns 8 anos que eu escutei isso da Ivete. E eu achei bonitinho também agora, porque eu me encontrei com ela em Orlando, e ela é louca, né? Ela sai para o parque como se ela fosse uma pessoa comum. Anônima. Ela pega as duas meninas, o Marcelinho, e vão naquela confusão. Por mais que o parque dê para ela uma estrutura, um segurança, alguém assim. E teve um momento, porque muita gente o tempo todo, e ela foi ficando quase que com uma certa limitação de ir para um brinquedo para o outro. E o Marcelinho parece que, pô, mas que saco isso, né? Ela foi e falou disso para ele, chamou ele e falou assim, meu filho, você já viu que tem um monte de gente aí que não pode sair na rua porque roubou, porque fez isso, porque foi aquilo, porque é procurado pela polícia, ou porque as pessoas não querem que elas saiam de suas casas, porque estão irritadíssimas com ela? Pois é, você já imaginou se sua mãe fosse uma delas? Comigo, essas pessoas estão felizes porque isso é uma lição. Isso é maravilhoso. Isso é uma lição, porque é a compreensão do sucesso de uma maneira muito solidária, né? Eu tenho muito receio das pessoas que fazem sucesso e que esquecem que o sucesso delas foi provocado por outras pessoas. É o resultado do reconhecimento de outras pessoas. E que acaba sendo uma incoerência depois que você adquiriu um reconhecimento público daquilo que você faz, você ficar indisposto com aqueles que lhe dão esse reconhecimento. Né? É uma coisa muito difícil. É claro que no nosso dia a dia, você sabe exatamente o dia que você deve sair de casa ou não. Se você está indisposto, está cansado, está isso, e pode escolher não sair de casa, para que você vai sair? Mas a partir do momento que nós estamos no meio das pessoas, é uma responsabilidade de acolher aquelas pessoas que reconhecem o nosso trabalho. Igual você falou, eu como líder religioso tenho uma responsabilidade a mais, né? Porque as pessoas se aproximam de mim porque de alguma forma eu interferi na vida delas. Ronaldo, eu tenho um programa de televisão há quase 20 anos, são 17, 18 anos que eu estou com esse projeto. E eu entro na vida das pessoas de uma maneira muito íntima, muito próxima. E quando elas me encontram, não é só tirar uma foto, me dar um abraço. Geralmente, 90% das pessoas que me encontram têm uma história para contar sobre a minha presença na vida delas. Então, meu amigo, é uma responsabilidade que não faz... que eu não tenho como fugir. Pelo contrário, eu acolho essa responsabilidade com muito carinho, como um reconhecimento muito bom de viver e de levar adiante. Não, é maravilhoso. Assim, nossa, eu me identifico muito com a Ivete, ela é maravilhosa, eu tenho pouco contato com ela, de vez em quando a gente se encontra, a gente se fala, e eu sempre também fui um fanzaço dela, e o comportamento dela é maravilhoso, é exemplar. E é muito parecido assim essa relação dela com as filhas, né? E eu com as minhas filhas, principalmente as pequenas, né? Maria Sofia e Maria Alice. Quando eu estou na rua ou num parque de diversão com elas, elas ainda não entendiam. Hoje em dia já entende porque a Sofia adora futebol
e joga futebol e é louca em futebol. Então eu falo muito sobre essa relação também dos fãs comigo, né? Porque ela antes ela ficava irritadíssima quando as pessoas paravam. Por exemplo, eu também fui algumas vezes com ela para Orlando e no parque as pessoas paravam e ela ficava irritada, né, de ter que parar o divertimento com ela para atender as pessoas. E eu falava, Ela ah, queria o pai papai, dela só para ela, né, naquela hora. extremamente ciumenta, mas eu falava, não, mas as pessoas gostam muito do papai e eu gosto muito de atender as pessoas também e me faz muito feliz isso. E é muito, muito parecido assim. Eu acho que é exatamente o que você falou, padre. A gente saber usar o poder que nós temos para o bem, eu acho que é uma maneira da gente fazer o mundo ser melhor, né? Porque a gente vê tantas atrocidades no mundo de hoje e a gente não pode esperar perder a esperança de que o mundo pode ser muito melhor, né? A gente tem É, que fazer a nossa parte. Enquanto cidadão individual, todo mundo é responsável, todo mundo tem que ter esse comprometimento de fazer o bem, de ser atencioso, de ter paciência com o outro, ter a tolerância com opiniões dos outros. A gente vê um mundo de hoje muito pouco tolerante, né? Se você tem a opinião diferente da minha, então você já não presta. Isso a gente tem que melhorar muito enquanto cidadão, saber evoluir muito, respeitar. né? Evoluir É, muito. essa evolução tem sido muito lenta e cada vez mais conflitos, né? Conflitos de opiniões, conflitos de interesse, né? A gente vive num mundo onde a gente tem que ser muito mais disciplinado na hora de respeitar o direito do outro, né? E você O, falou uma coisa que é muito importante, que é essa percepção do mundo particular, da alteração que nós podemos fazer no mundo que nos cerca. Que às vezes, Ronaldo, nós somos sonhadores demais, nós queremos transformar o mundo, nós temos projetos maravilhosos para resolver todos os conflitos do mundo, mas a gente não sabe conviver bem no condomínio onde a gente mora. A gente não é capaz de respeitar uma regra que é aqui para o nosso grupo de convívio mais próximo. Nós queremos grandes transformações, mas nós não estamos dispostos às pequenas, né? Eu sempre digo, hoje, por exemplo, na hora do almoço a gente estava falando, conversando entre nós aqui que estamos na quarentena, o que nós podemos fazer? Claro, eu tenho participado de projetos grandes de ajuda, eu estou integrado ao projeto Dias Melhores Virão, lá em Minas, para a gente poder levantar o máximo que a gente puder de recursos para poder comprar o material, né, de proteção individual para os profissionais de saúde. Mas eu não tenho como alterar, às vezes, aquilo que está muito longe de mim. Mas eu tenho uma vizinhança pobre também. Eu tenho necessitados aqui muito próximos de mim que, se eu procurar, eu encontro situações que eu posso ajudar. Eu acho que esse protagonismo é o que nós precisamos suscitar no brasileiro. Às vezes nós queremos abraçar grandes causas, mas nos falta uma disposição de poder cuidar daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, eu acho que esse é o verdadeiro poder. Você estava falando aí, a gente estava falando do sucesso, né? Eu compreendo o sucesso como uma forma de poder. Imagina a influência que você exerce em milhões de pessoas quando você diz alguma coisa, porque você é o Ronaldo. Você deixou de ser aquele menino que nasceu lá no interior, você se tornou um homem internacionalmente conhecido e você hoje tem um sucesso que lhe proporciona uma experiência de poder. Você tem poder sobre a sociedade. O que você diz repercute, seja bom ou seja ruim. Você tem o poder de alterar um pedido que você faz, Ronaldo. É completamente diferente de um pedido que um anônimo faz. Você tem uma capacidade enorme de encurtar os caminhos por causa do sucesso que você faz. E eu gosto muito da compreensão do poder a partir de Jesus, que é o poder como um serviço. Toda vez que eu tenho poder, eu tenho que descobrir que ele só existe para me fazer uma pessoa serviçal. Então, tudo aquilo que hoje eu tenho como um resultado da minha vida é para me ajudar, é para eu ter condições de ajudar outras pessoas, é servir as pessoas com esse poder. E às vezes falta muito entre nós, seja nas lideranças religiosas,
seja nas lideranças políticas, a compreensão de que o poder que hoje nós temos, primeiro, ele é temporário, ele não é definitivo, porque ele é circunstancial. Pode ser que daqui 10 anos nós não tenhamos mais influência nenhuma sobre ninguém. Então eu aproveito a circunstância que está me dando poder para eu ter condições de ajudar algumas pessoas com o poder que eu tenho. E isso é muito bacana, porque às vezes quem nos assiste, quem nos vê falando, acha que nós estamos falando só para nós. E não. Todo mundo tem poder na sua situação, na sua realidade. O pai de família, ele tem poder sobre seus filhos, ele tem poder na casa que ele administra. A mãe, ela tem um poder sobre a casa que ela administra. E se a gente compreende esse poder como uma forma de serviço, a gente se torna pessoas muito, mas muito melhores. Essa crise que nós vivemos, e é mundial, e talvez por isso nós estejamos sofrendo tanto com essa quarentena, com esse momento de dificuldade, porque ela nos expõe com algumas incapacidades, ela nos expõe a algumas dificuldades básicas de convivência, por exemplo, de saber ficar em casa, de saber obedecer uma regra. É difícil. É um momento que a humanidade está exposta em muitas fraquezas, em muitas fragilidades, e com uma grande oportunidade de superar e de se tornar melhor. Total, cara, eu concordo totalmente. E, nossa, e é maravilhoso poder te ouvir assim, né? Com essa voz mansa, com essa tranquilidade, e com essa sabedoria toda. É tão confortante, né? Eu tenho certeza que para todos que nos estão assistindo, receber esse conforto com as tuas palavras é maravilhoso. Acho que nós temos que buscar a evolução constantemente. Essa busca pela evolução, ela não pode parar em nenhum momento. E essa busca por fazer o bem também não, porque o mundo depende da gente para ser um lugar melhor, e cada um tem que fazer a sua parte. O altruísmo, ele tem que estar muito mais presente na vida das pessoas. Eu faço um trabalho na minha fundação que se chama Fundação Fenômenos, padre. E assim que eu terminei de jogar futebol, eu abri essa fundação em 2011, e de lá para cá a gente vem trabalhando com muita dificuldade os aportes. Eu faço, a grande maioria das vezes, eu que faço o aporte para a fundação. As empresas têm uma dificuldade muito grande de entender o terceiro setor enquanto uma busca de evolução, né? E em momentos de crise, né? Você vê que qualquer crise, o primeiro dinheiro que as empresas tiram é de investimento em terceiro setor. Esse ano eu vi, através de uns relatórios que a Fundação também busca, alguns amigos, a Magic Paula, né, que tinha um trabalho maravilhoso. Ela encerrou o trabalho dela porque não tinha mais incentivo das empresas, de governo, e fecharam-se as portas. O Cafu com muita dificuldade também no instituto dele. E eu, graças a Deus, ainda consigo fazer os aportes para buscar ainda investimentos e fazer coisas interessantes. Mas desde o princípio, eu busco, através da Fundação, não fazer um trabalho de assistencialismo, né? Um exemplo mais claro que eu dou para entender o trabalho que eu faço com a Fundação Fenômenos eu dou a vara de pescar e ensino a pescar, e a pessoa vai lá e ela tem que pegar o peixe dela para poder jantar à noite. Eu não dou o peixe para ela ir lá e comer, né? Então, eu muito orgulhoso do trabalho que eu faço na Fundação Fenômenos, e hoje em dia, até hoje, né? E o projeto que eu tenho mais próximo, assim, até 2022, eu quero inaugurar um centro físico em Bento Ribeiro, que é o bairro onde nasci, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, que é um bairro com quase 50 mil habitantes, é um bairro grande,
E lá eu quero fazer um centro cultural, um centro esportivo, quero fazer um museu fenomenal, que eu não sei ainda se vai ser esse nome, mas cada vez mais está próximo do povo, cada vez mais está próximo das pessoas que mais necessitam. Isso eu sinto que é uma obrigatoriedade na minha vida. Ronaldo, e todo país, toda sociedade que tem esse terceiro setor bem estabilizado, bem estruturado, digamos assim, é um sinônimo de que o protagonismo está sendo exercido. Porque onde cada pessoa está onde numa sociedade que nos torna conscientes do papel que nós temos, o terceiro setor cresce e ele se torna, às vezes, tão importante quanto os setores governamentais. Porque ninguém pode segurar uma sociedade que sabe o que quer, ninguém pode segurar um cidadão que tem consciência da sua cidadania. E a gente precisa recordar que cidadania é a consciência que nos coloca na responsabilidade de cumprir regras, deveres, mas também de exercer direitos. Eu tenho o direito de interferir na sociedade e eu quero interferir de forma positiva. Eu quero interferir com o meu comportamento, porque às vezes a gente fica, né, com um discurso muito etéreo, muito distante de nós. Como é que eu interfiro na sociedade? Eu interfiro como cidadão com um comportamento pessoal, não colocando lixo para queimar aqui na minha casa, para não fazer fumaça na casa do vizinho, respeitando a lei do silêncio, respeitando aquilo que eu sei que é uma regra de convivência, fazendo com que cada vez mais eu seja honesto na minha contribuição no que diz respeito ao Estado, a minha contribuição como um cidadão consciente que também influencia no bairro que mora, na comunidade que vive, na rua. Essa estruturação da sociedade em pequenas células, que nós chamamos né, que fazem parte do terceiro setor, é uma expressão de uma sociedade consciente de sua civilidade. Eu acho que esse é o grande papel de quem forma opinião no mundo. É levar as pessoas cada vez mais às suas responsabilidades pessoais. Às vezes eu, como padre, né, como líder religioso que sou, como é que eu posso interferir de maneira positiva na vida das pessoas? Através daquilo que dentro do contexto religioso nós chamamos de conversão, que não é outra coisa senão uma mudança de comportamento para melhor, que a gente também pode mudar para pior, né? É eu encontrar nas palavras de Jesus, na verdade que eu encontro nele, ou o outro lá dentro da Umbanda, do Candomblé, ou dentro do Espiritismo, dentro do Judaísmo, dentro os muçulmanos com suas regras, com sua teologia. Nós temos o tempo todo, dentro dos nossos contextos religiosos, chamados a viver uma vida de conversão, que é, eu quero sair desse estado individual, em que eu só penso em mim, e ter uma compreensão cada vez mais elaborada da minha individualidade como coletivo. Eu estou no meio coletivo e eu preciso contribuir para que esse meio seja cada vez melhor. Eu tenho muito medo. É bem isso, porque é o que a gente fala muito mais popularmente, né? Cada um fazer a sua parte para que o mundo seja melhor. Né? Logicamente, né, a gente tem que ser muito mais ativo também na hora de cobrar os nossos governantes, né? Porque você vê o nosso Brasil, o saneamento básico é completamente precário, né? Num país que é a sétima potência econômica no mundo, ou oitava, não sei qual é a classificação que está agora o Brasil, mas você vê ainda comunidades inteiras sem nenhum tipo de saneamento, cidades sem saneamento básico, sem tratamento de água. E isso a sociedade ela tem que cobrar também, né? Tem que ter até nesse quesito a responsabilidade individual de querer melhorar as coisas e as pessoas, não só botar a culpa nos governos, nas pessoas que não fazem, na roubalheira, tal. As pessoas têm essa responsabilidade muito grande também de cobrar os seus governantes e exigir uma melhoria.
mas logicamente partindo do princípio de que a individualidade ela tem que, essa mudança tem que começar por você, né? Por si mesmo. Não faz nenhum sentido eu querer que o governo seja honesto, que o Congresso Nacional seja honesto, se eu não sou honesto nas minhas relações particulares, né? Eu não tenho essa pretensão de exigir do outro aquilo que eu não quero viver. E sempre, toda vez que eu me pego nessa incoerência, sabe? Gente, se eu estou sendo injusto aqui nas minhas relações particulares, como é que eu vou querer que o mundo seja melhor? Não tem como. Não há outra forma de transformar o mundo senão a partir de uma transformação pessoal. A relação de trabalho que eu exerço com os meus funcionários, eu sou justo com eles. Essa justiça que eu quero para o mundo, eu pratico nas relações de trabalho que são próximas a mim. Eu estou tratando as pessoas de acordo com aquilo que eu costumo dizer para todo mundo que deveria ser. Então, se a gente não tem, Ronaldo, essa postura, o nosso discurso cai por terra, ele fica sem autoridade, né? Então, eu acho que a experiência que nós fazemos de ter cada vez mais o desejo mesmo, de ter um mundo melhor, passa necessariamente pela minha disposição de ser um homem melhor. Eu não vejo outra forma de transformar. Exato. E nós temos esse compromisso, né, enquanto figura pública também, né, de passar essa mensagem adiante, né? Eu me sinto muito responsável por isso. E esse meu compromisso vai ser eterno, assim, de estar sempre buscando uma evolução, né? Isso é cansativo, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Bom, enfim, hoje é o teu aniversário, né, padre? Hoje é meu aniversário, Ronaldo. Parabéns, cara. Hoje é Muito um dia obrigado. muito especial pelo teu aniversário, mas também pelo aniversário da minha mãe, Pois que é, deve estar assistindo. Nossa, que data maravilhosa para Dona duas Sônia. pessoas tão incríveis assim nascerem. E eu quero te dar, desejar as melhores coisas do mundo, padre, porque Muito obrigado, Ronaldo. realmente você passa uma mensagem tão positiva, tão do bem, de tranquilidade, de tanta coisa boa que você passa para todo mundo. Eu estou aqui com o computador ligado, recebendo mensagem de todo mundo, assim, pedindo para te mandar beijo. A Celina, que te ama de paixão, canta todas as tuas músicas, está mandando beijo e Obrigado, parabéns para muito você. obrigado. Nossa, teus fãs todos agora inundando assim com mensagens boas para você. Você merece muito, muito, Obrigado. muito, muito. Parabéns. Parabéns para mim, para a Dona Sônia, que Deus abençoe sempre mais. E obrigado, meu querido, obrigado pela conversa, foi um prazer enorme Mas dividir por esse que você momento. já quer desligar? Não, aí. Uai, Achei que você estava querendo. não, só mudei a prosa. Para mim está sendo um É, prazer enorme, enorme falar com você, ter esse momento de prosa. Mas me fala uma coisa. eu Nesse, assisti a tua live também com o Cacazinho, que é um amigo querido demais, e foi tão linda a conexão de vocês dois, assim, também, né? É uma coisa bem especial, assim. O Kaká, eu conheço ele desde muito novinho. Em 2002, quando nós ganhamos a Copa, ele estava lá com 18 anos e era o nosso mascote. ele ficou na E reserva naquela Copa, não foi? ele Não. ficou na reserva, mas um garoto incrível, assim. E eu tenho uma relação com ele muito, muito especial também. Eu adoro o Kaká. Ali, o Evaristo Costa acabou de me insultar, dizendo que é para você me desafiar a jogar bola algum dia. Você joga no meu time e pede o Evaristo para fazer o time dele, a gente monta o nosso Pronto, e, Evaristo, aí ó. e a gente faz um time contra. O desafio está lançado. O time Lançado do. e aceitamos o Eu não desafio. tenho o menor problema, ele está achando que ele me intimida com alguma proposta dele ali. É, Carol Dickman também está aqui com a gente.
Beijo, Carolzinha. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Carolzinha, um beijo, Será Carolzinha, que a também nossa japa adoro. do grupo está aqui também? Ela falou que ia assistir com a dona Kika. Sei não. Ela deve estar assistindo, com certeza. A japa é a Sabrina. Sabrina, nós temos um grupo de WhatsApp que ela fica. A gente na verdade, nós estamos dizendo que ela não sai das lives, né? Ela tem uma agenda, ela tem uma agenda terrível, que ela fica o É dia inteiro fazendo incrível live. como A ela minha, trabalha, né? Impressionante. E a energia, né? É outra pessoa, né? Que tem esse compromisso de fazer o bem, assim. A Sabrina é tão maravilhosa com a energia dela, com a simplicidade dela, com o carisma dela. Ela é maravilhosa, né? E tê-la como amiga também é muito bom. agora, na verdade, a Sabrina ela tem 300 lives todo dia. Então ela deve estar dormindo uma hora dessa para ela dar conta da live que ela tem daqui a pouco. Deve estar. Me fala uma coisa, e como é que você está fazendo? Você está dentro de casa, aí você é apartamento, como é que você vive aí? Tem algum É, espaço um pouco maior ou está trancafiado mesmo? não, estou trancafiado mesmo no apartamento. E aqui, padre, o confinamento está bem rígido mesmo, né? Vira e mexe, eu vejo aqui, eu vou na varanda, todo dia, 8 horas da noite, tem um aplauso coletivo das pessoas que saem às varandas para aplaudir o pessoal do sistema de saúde e de segurança, que eles estão realmente fazendo um trabalho incrível, né? Um sacrifício muito grande, né? Para atender a todos nessa pandemia que surpreendeu o mundo, né? E as pessoas estão muito solidárias aqui. Já tem mais de 20 dias o confinamento e todo santo dia todo mundo vai para a varanda aplaudir o pessoal que está aí na linha de frente combatendo essa pandemia. E outra coisa que me chamou a atenção aqui eles têm helicóptero, que tem no Brasil também, mas aqui eles estão trabalhando com os drones e os drones com um alto-falante que ele se aproxima da pessoa e manda a pessoa voltar para casa. É mesmo? Cara, é engraçado assim, e multou mais de 2.000 pessoas presas porque fugiu da quarentena, mais de 20.000 multados, que tentando fugir da quarentena. Mas eu estou aqui firme, só saio para levar as cachorras para passear, fazer as necessidades delas e volto correndo também. Você tem quantas cachorras aí? Tem duas cachorras, a Nina e a Paçoca. São dois São border brasileiras? collie. São brasileiras ou são daí? São espanholas. A gente encontrou Boricole é aqui. dentro do apartamento? Não, mas eu tenho uma Nossa, casa, agora eu tenho uma casa em Valladolid que ela fica dentro de um bosque, então é gigantesco e tem uma infinidade de coelhos e lebres assim correndo para lá e para cá. Então elas ficam o dia inteiro correndo atrás dos coelhos, ah, pobrezinho, não, mas não menos mal consegue então, pegar. porque o Não, Boricole tem a muita gente energia. tem muita energia, mas eles viajam sempre comigo. Quando eu vou para Ibiza também, quando eu vou para São Paulo e fico mais de 10 dias, eu sempre levo. Elas estão sempre em espaço aberto. Eu que não consegui fugir, né, do confinamento aqui no apartamento, mas enfim, esse é o menor dos sacrifícios que eu posso fazer. Tem muita gente que está em apartamentos ou casas menores e muito mais gente passando um sufoco muito maior. Então, não tem absolutamente nada para me lamentar. Só que as pessoas também tenham paciência. Isso é um momento, é um sacrifício que todos nós temos que fazer para superar e vencer esse vírus, né, que está assustando muita gente. É. Agora é cada um fazer a sua parte, né, e esperar para que
o mais rápido possível a gente retome pelo menos um pouco da normalidade. Porque eu acho, Ronaldo, que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A gente, até nós termos uma vacina, nós vamos ter os nossos hábitos necessariamente modificados por uma proteção pessoal e também por aqueles que a gente precisa proteger, né? As pessoas que são mais frágeis, que têm mais riscos, né, com a doença. Mas até então é só necessário mesmo esse cuidado da restrição de sair, de estar no convívio. Agora me fala uma coisa, você acha que a Espanha demorou a tomar as medidas ou não? Foi na hora? Eu acho que todos os países demoraram, né? Não é uma coisa que vem, é uma coisa nova, inclusive para os governantes, né? Não tem assim precedente de uma pandemia dessa magnitude, né? Acho que todos os governos, a gente vai encontrar muitos erros na gestão global sobre a pandemia, né? Mas eu acho que não é absolutamente a hora de buscar os culpados, buscar os erros. Está todo mundo aprendendo dessa É tudo situação. muito novo, né? Tudo muito novo. Exato, né? Até o Aqui próprio conflito de saber até que ponto é saudável estender o isolamento social, em que momento nós vamos começar a abrir isso. Até os especialistas também têm opiniões muito diferentes sobre isso. Então é muito difícil. Todos nós estamos aprendendo. O que eu tenho dito, exato, sabe? O que eu tenho dito é o seguinte: se você tem condições de ficar em casa e de trabalhar em casa, faça. Né? Eu acho que é muito saudável. Mas vai chegar um momento em que algumas pessoas não terão como fazer isso. E aí os governos precisam socorrer, mas também com limites. Como é que nós vamos fazer para estender esse socorro durante tanto tempo a essas pessoas? Então é um momento de muita dificuldade, porque, como você mesmo disse, não sabemos lidar ainda direito com a situação, nunca passamos por isso, a nossa geração não conhecia o que era essa restrição, e é pedir muito a Deus para a gente ter sabedoria para fazer a coisa certa. é verdade. Não temos um precedente e